Uma boa noite a todos, Deus os abençoe aí nos vossos lares, a família. Deus tem nos abençoado. De alguma forma vivemos uma certa segurança pela pandemia ter diminuído. A igreja tem voltado, tem tido um bom número de irmãos participando. Sentimos muito a falta de irmãos de mais idade, de crianças, mas os que estão vindo, graças a Deus, tem sido uma bênção, juntos louvando ao Senhor. E que aí no seu lar você também possa estar buscando a face do Senhor, estar buscando em oração, faltando essa comunhão física, mas essa comunhão de pensamento, de coração, primeiramente com o Senhor. Nesse tempo vivemos essa ideia de distância. Como é difícil a distância, daquele que namora à distância, alguém que foi para uma viagem e deixou saudade, a distância por causa de uma guerra, por exemplo, algo trágico, e até mesmo a distância pela morte. Somos seres humanos com todos esses sentimentos que afloram o nosso ser. Mas nessa noite nós queremos estudar em Mateus 10:16, com esse título: Na prudência das serpentes e na simplicidade das pombas. Como título nós temos aí estes dois animais, serpentes e pombas, que não se dão bem. Na natureza eles são inimigos, e vamos compreender um pouco o porquê dessa citação que vem aí de Mateus 10:16, onde aprendemos também acerca de outros dois animais. Esse versículo diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ovelhas e lobos, serpentes e pombas. Que Deus nos abençoe para o entendimento do que Jesus quer dizer aqui com isso. O nosso primeiro destaque é acerca do ensino de Jesus. Jesus, o mestre dos mestres, não tem esse grau de academia, de universidade, mas é alguém que ensinava vida, ensinava com vida, com sabedoria, e ele usava os elementos da própria natureza, parábolas, histórias do nosso dia a dia, e então nós aprendemos muito com o Senhor, e que nós também estejamos nos voltando para a natureza e aprendendo o que ela nos ensina. Aqui é o reino animal. Aqui nós vamos ver 4 animais, de 2 a 2, e o que isto tudo significa. O contexto aqui da citação desse versículo é porque Jesus estava enviando os seus discípulos para pregarem o Evangelho. E Jesus já diz para eles que eles teriam muitas dificuldades, nem todos aceitariam, muito pelo contrário, eles estariam sendo rejeitados. Se ele, Jesus, foi excluído, ainda mais eles, seus discípulos. Portanto, Jesus está aqui fazendo uma preparação para o que eles iriam fazer em anunciar Jesus, para fazer discípulos de Jesus. Mas ele está dizendo que ele estava enviando os discípulos como ovelhas, mas para o meio de lobos. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que temos animais bem diferentes. Uma é a caça, ou seja, a ovelha é caçada pelos lobos. Nós não temos essa experiência, mas basta pensar no aprisco, basta olhar
para as ovelhas ali guardadas pelo pastor, e quando saem do aprisco vão nos cuidados do pastor, para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, ouvem a voz do pastor, voltam, descansam, e ovelha é um ser frágil, um animalzinho frágil, e ela é caça dos lobos. Se houver o descuido do pastor, se aquela ovelha for rebelde e conseguir fugir do aprisco, é presa fácil para o lobo, faz parte da natureza. Então, nós temos aqui que a ovelha é a caça, o outro é o caçador, é o predador, no caso aqui, o lobo. Mas o ensino aqui é espiritual. Jesus mostrou algo natural, algo que acontece na natureza, mas nós temos que compreender que isto era para os discípulos e é para nós também. Quando vamos encontrar na própria família, no círculo de trabalho, na sociedade, com os nossos vizinhos, pessoas que não nos veem com bons olhos por sermos crentes em Jesus Cristo. Eles têm as suas tradições, o seu modo de pensar, não querem mudar, e nós temos a nossa luz a brilhar, o nosso testemunho para falar do que Cristo tem realizado por nós. Mas do que Jesus está ensinando, os discípulos eram as ovelhas, e nós, discípulos de Jesus, hoje somos ovelhas, ovelhas do pastoreio de Cristo, do cuidado do sumo pastor Jesus Cristo. E o lobo aqui está representando o mundo, as pessoas más do mundo. Não que a nossa luta seja contra carne e sangue, a Bíblia diz que não é assim, mas o inimigo que está por trás de tudo isso e vai usar pessoas para irem contra nós. Então nós queremos falar de Jesus para os nossos familiares, queremos falar de Jesus para aqueles que trabalham conosco, queremos falar de Jesus para as pessoas ao nosso redor, os nossos vizinhos, mas encontramos muitas barreiras, porque são os lobos devoradores, que veem na ovelha uma presa fácil, querendo passar ali os seus enganos. Eles aprenderam tantas coisas em livros, enfim, a sua mente está impregnada com a magia, com a idolatria. Então chega o crente como ovelha, na simplicidade de uma ovelha. Então eles poderão querer tirar proveito ou pelo menos nos expulsar daquele lugar. Então esse é o entendimento acerca da ovelha, acerca do lobo. Vivemos um mundo perigoso, cheio de lobos, e a ovelha deve tomar o devido cuidado. Jesus está alertando para isto. Quando falamos de ovelhas e falamos de nós como ovelhas, são elas dóceis e obedientes, é da natureza da ovelha, são ingênuas, distraídas, desatentas. É natural que elas sejam assim, e é natural que o crente regenerado em Jesus Cristo passe também essas características. Nós não somos chamados de leão, de lobos, mas somos chamados de ovelhas. O nosso comportamento diante do mundo é de ovelhas. Jesus escolheu que fosse assim. Elas, ovelhas, não sabem se defender de predadores, precisa do cuidado do pastor, não sabem lutar pelas próprias vidas. Então aqui está sendo colocado que estas ovelhas somos nós, com essas características de alguém tranquilo, de alguém salvo em Jesus Cristo. O nosso contentamento é no Senhor. Gostaríamos que todos se voltassem a Jesus, todos tivessem essa experiência, andar com Cristo, ser abençoado pelo Senhor.
mas os lobos são devoradores contra nós. As características dos lobos. Quais são essas características? Os lobos vivem em grupos, em alcateias, né? As chamadas alcateias. Tem aquele lobo alfa que comanda o grupo e eles estão sempre ali observando se existe uma presa fácil para eles. Os lobos são animais inteligentes, eles são velozes e estrategistas no momento da caça, sendo reconhecidos como excelentes predadores. Olha só a diferença da ovelha que vai estar diante dessa dificuldade de andar pelo mundo e encontrar lobos que são inteligentes, lobos que são velozes para fazer o seu mal, para colocar contra nós palavras duras, palavras más, de perseguição. Eles saem à espreita da caça. Então lá vem os crentes, lá vem os bíblias, para fora de mim, não quero ouvir de forma alguma. E quem vive esse mundo da internet, que encontra muitas pessoas, vai ver ali pessoas perdidas, mas cheias de si. Fala-se de Deus, fala-se de Jesus, do Evangelho, e eles caem em cima, porque não creem nestas coisas, não creem como nós cremos. Eles, lobos, contam com um aguçado faro e uma ótima visão noturna. Pobres de nós nesse sentido de que o inimigo é feroz e nós somos frágeis. Nós temos uma docilidade no Senhor, uma ingenuidade, mas Jesus Cristo é o nosso pastor, Ele vai à frente. E aqui Ele já deixou esse recado, que vocês estão sendo enviados como ovelhas para o meio de lobos. Lá em Romanos nós lemos que somos como ovelhas levadas ao matadouro todo dia. É assim que Deus escolheu para que fosse. E os lobos estão aí com seus faros aguçados, com uma ótima visão noturna, pronto para nos devorar. Graças a Deus pelo seu cuidado, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Agora Jesus nos ensina acerca do nosso comportamento, já que não tem como fugir. Somos ovelhas enviados para meio de lobos. Jesus nos protege para como devemos agir. E aí então Ele coloca: já que vocês vão para o meio dos lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Outros dois animais antagônicos, outros dois animais totalmente diferentes na essência, no jeito de ser, de agir, e o ensino, portanto, é esse. A serpente, falando da serpente, ela é lembrada, ela é citada aqui por Jesus como sendo prudente. Então lembre-se disso, você é enviado como ovelhas para o meio dos lobos, uma verdade. E Jesus te chama para o equilíbrio. Você deve ser simples, mas prudente. Tão bom ver um crente na sua simplicidade, sem arrogância, apresentando Jesus de uma maneira que vai deixar a pessoa com raiva, confusa. Olha, você vai para o inferno se não aceitar Jesus. E devemos ter a simplicidade, com modos, com a maneira de falar, com a boa atitude, com Cristo realmente no coração, para ter valor o que nós estamos fazendo, mas também com bastante prudência, para que as pessoas não se aproveitem de você. Olha, chegar
chegaram esses crentes aqui, eu vou ver se eles têm uma cesta básica, eu vou ver se eles têm uma oração, mas no que eu quero, dos meus desejos, enfim, devemos ser prudentes quanto a isto. Interessante que pense desse jeito, se você for só simples, ou seja, ingênuo como uma pomba, sofrerá danos, será uma presa fácil. Então, ser só pomba, ter a simplicidade da pomba e achar que tudo vai dar certo, que tudo vai ser bom, maravilhoso, porque apresentar Jesus é tudo isso, mas lembre-se que são lobos lá do outro lado. Então, se você só for simples, você sofrerá danos. Mas se você for só prudente, ficar sempre ressabiado, ficar sempre na retaguarda, ou ficar sempre no ataque, a pessoa fala uma coisa, você já responde, e a Bíblia diz para apresentarmos a nossa fé com delicadeza, com tranquilidade, com mansidão, assim deve ser. Então, se você for só prudente, ou seja, durão, esperto, olha, ninguém vai tirar proveito de mim, se você for só serpente, então causará muitos danos. Sendo pomba ingênua somente, você sofrerá os danos. Mas se você for somente serpente, você causará muitos danos. Então, nenhum nem outro, mas o equilíbrio entre estas duas atitudes destes dois animais é o que Jesus está nos ensinando. Certa vez, um jovem, querendo evangelizar todo mundo, escolheu uma tribo de índios que ele sabia que o homem branco não ia para lá, não era aceito de forma alguma. E ele, na sinceridade dele, de ovelha, ele foi até lá e começou a entrar naquela aldeia, já gritando, Jesus salva, Jesus salva. A intenção era boa, e ele queria se aproximar, ele queria fazer amizade. E se esqueceu que ali tinham os lobos, representados por essa tribo, que não tinha contato com o homem branco, e ele recebeu logo uma flechada e morreu logo ali, porque foi totalmente simples como a pomba, nada prudente como a serpente. É esse equilíbrio que Jesus quer de nós. Ele não vai exigir que você vá como ovelha, vá na simplicidade da pomba, no meio dos lobos, lobos devoradores, que tirarão proveito de você, poderão lhe fazer algum mal, algum dano, mas Jesus ensina a maneira correta de agirmos. Então ele, uma ovelha, enviado ao meio dos lobos, foi só simples, ingênuo como a pomba e pagou com a vida a falta de prudência, a prudência que nós aprendemos com a serpente. Temos acerca desse assunto, ali em Provérbios 22, 3, o seguinte: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Então, Provérbios, na sabedoria de Salomão, já nos advertindo, sendo prudentes, vamos nos desviar do mal, vamos nos esconder, enquanto que o simples passa adiante e sofre a pena. Também me lembro desse caso do irmão diácono
que foi evangelizar, aquele espírito de evangelização, e ele foi para uma casa de prostituição. E ele disse, essas mulheres precisam ouvir o Evangelho. Então, no jeito de ovelha, indo ali para o meio dos lobos, mas não tendo a devida prudência da serpente, sendo simples como uma pomba, foi tragado, e ele foi visto saindo dali como uma mulher, destruindo assim a sua família, o seu casamento, e Jesus não quer isto de forma alguma. Prudentes como a serpente, simples como as pombas. Irmãos, então, creio que você compreendeu e você pode aplicar isto para a sua vida. Vá com calma, é o ensino de Jesus. Comece a se interessar por isso, se interesse para conhecer a atitude da ovelha. Você é uma ovelha, você sabe o que você sabe que o Espírito dominou a sua língua, o seu ser. Nós pecamos ainda, erramos sim, mas com certeza, da língua ferina que existe por aí, dos corações amargurados, dos corações prontos para devorar, para destruir outros, o mal que eu tenho em mim quero passar para você, o ódio ao crente, o ódio a Jesus e aos seus discípulos, aos seus seguidores, que somos nós, as ovelhas, que você também possa se interessar para ver as atitudes dos lobos, na sua caça, na sua agilidade. Eles devoram, eles sabem fazer isto. Então, tem um outro versículo que cita, Satanás anda buscando quem possa tragar, ele anda como um leão, rugindo, para devorar presas. E nunca se esqueça disso, quem está no mundo já é do inimigo. Ele vai buscar aqueles que são de Deus. A luta dele é contra Deus. Ele quer destruir a igreja, ele quer destruir a família. A nossa luta é contra ele. Então, ele aqui tem a figura do lobo devorador e nós corremos esse risco. Em meio à nossa sociedade cheia de lobos, vivemos um mundo muito perigoso. E depois nós aprendemos acerca da atitude que nós devemos ter na simplicidade da pomba, mas também na prudência da serpente. Que Deus te abençoe, querida ovelha. Esse pastor tem orado por você. Estamos assim distante, mas a oração nos une. Que você também ore por nós. Oremos uns pelos outros, para que as ovelhas se fortaleçam, para que não haja ovelha rebelde, não haja ovelha que vá para o mundo, porque o lobo devorador está ali. O mundo é perigoso, e se nós formos só na inocência da ovelha, vamos nos dar muito mal. Vamos precavidos, no sentido de sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E Deus nos abençoe. Amém.